Hoje vamos falar sobre o projeto de polarização do MOSFET. Bem, após o estudo da análise de circuitos contendo MOSFET, o próximo passo consiste em definir e projetar um circuito de polarização com o objetivo de estabelecer um ponto de operação em corrente contínua, adequado para que o MOSFET opere como um elemento amplificador. Nesse contexto, o projeto de circuito de polarização visa atender a dois requisitos. O primeiro deles é que a operação do MOSFET seja no modo de saturação. Ou seja, para operar como elemento amplificador com razoável linearidade, o MOSFET deve operar no modo de saturação, pois desse modo o transistor funciona como uma fonte de corrente controlada pela tensão VGS, onde é aplicado o sinal de entrada. 2. Estabelecer uma corrente de polarização precisa. O principal objetivo de um projeto de polarização é o de estabelecer no transistor um ponto de operação estável e preciso, de modo que a corrente de polarização IB seja pouco afetada pelas possíveis variações dos parâmetros do transistor, como Kn, Kp, VPH e a razão de aspecto W sobre L. Bem, diferentemente dos transistores bipolares, o projeto de polarização do MOSFET não necessita de nenhuma técnica específica para garantir a estabilidade térmica. No caso, no ponto de operação, pois esses transistores já são estáveis termicamente. Essa característica é consequência do efeito da temperatura sobre a curva característica ID por VGS, onde a corrente ID experimenta uma ligeira redução no seu valor ao aumentarmos a temperatura de um MOSFET submetido a uma tensão VGS constante. Na sequência, serão apresentadas as principais técnicas que podem ser adotadas pelo projetista de circuitos para estabelecer um ponto de polarização em um MOSFET. Bom, para estabelecer uma corrente de polarização ID em um MOSFET, a solução mais intuitiva seria empregar o circuito ilustrado na figura A. Nesse circuito, uma fonte de tensão fixa, VGS maiúsculo, é utilizada para estabelecer a corrente de polarização desejada, onde a tensão VGS deve ser dimensionada de modo que a expressão quadrática de ID resulte na corrente de polarização ID especificada para o projeto. Ao contrário do que acontece com os transistores bipolares, o circuito da figura A não apresenta o problema da instabilidade térmica. Contudo, este método de polarização possui uma séria desvantagem. A corrente de polarização ID fica muito sensível às variações dos parâmetros do MOSFET. Para entender o motivo dessa alta sensibilidade, vamos observar o gráfico da figura B. Nesse gráfico, a curva quadrática contínua representa o gráfico de ID por VGS obtido com os valores médios de Kn e VPH informados pelo fabricante do MOSFET. Já a curva trafejada da parte superior foi obtida adotando-se o valor máximo de Kn e o mínimo de VPH, enquanto que a curva trafejada inferior foi obtida com o valor mínimo de Kn e o máximo de VPH. Assim, de acordo com as especificações do fabricante, qualquer MOSFET real apresentará sua curva característica dentro da região delimitada pelas linhas trafejadas da figura B. Consequentemente, se polarizarmos o transistor com uma tensão VGS fixa, a corrente ID poderá assumir qualquer valor na faixa delta ID, conforme mostrado na figura B. Esse problema é ilustrado no exemplo a seguir. Bom, considera que o MOSFET M1 no circuito
Foi construído com um W igual a 200 micrômetros, um L de 10 micrômetros. Além disso, considere também que os parâmetros típicos do modelo quadrático desse transistor são Kn igual a 100 microamperes por volt ao quadrado e VTH de meio volt. Dessa forma, para esse circuito, dimensione a fonte de tensão VGS de modo a fazer com que M1 esteja polarizado no modo de saturação com uma corrente ID igual a 1 mA, que seria a letra A. E a letra B, considerando que o fabricante garante uma tolerância de 20% dos valores de Kn e VTH, calcule a faixa de valores que a corrente de polarização poderá assumir quando o circuito for polarizado com a tensão VGS dimensionada na letra A. Bom, a solução da letra A começa por considerar os valores típicos dos parâmetros do transistor. Fazendo isso, podemos usar o modelo quadrático do MOSFET para calcular a tensão VGS necessária para alcançarmos uma corrente de polarização de 1 mA. Então, para que o MOSFET de canal N opere no modo de saturação, devemos ter que VGS deve ser maior que VTH. Portanto, a expressão correta para o cálculo de VGS obtém um VGS igual a 1,5 volts. Na letra B, o limite superior da faixa delta e D é obtido quando o parâmetro Kn assume o seu valor máximo, garantido pela tolerância informada pelo fabricante, ou seja, um Kn máximo de 120 microamperes por volt ao quadrado. E quando, simultaneamente, a tensão de limiar VTH assume seu valor mínimo, ou seja, um VTH mínimo de 0,4 volts. Nessa situação, a corrente de polarização será 1.452 mA. Por outro lado, o limite inferior da faixa delta e D é obtido quando o parâmetro Kn assume o seu valor mínimo garantido pela tolerância informada pelo fabricante, ou seja, um Kn mínimo de 80 microamperes por volt ao quadrado, e a tensão de limiar VTH assume o seu valor máximo, ou seja, um VTH máximo de 0,6 volts. Então, nessa situação, a corrente de polarização ID será 0,648 mA. Nota que uma variação de 20% nos parâmetros Kn e VTH do MOSFET fará com que a corrente de polarização D no circuito assuma valores da faixa que vai de 0,648 mA a 1,452 mA. Ou seja, uma variação de apenas 20% nos parâmetros do transistor pode acarretar em uma variação de até 45,2% no valor da corrente de polarização ID. Bom, uma técnica eficiente que pode ser utilizada para se obter uma corrente de polarização pouco sensível às variações dos parâmetros do MOSFET consiste no emprego do circuito de polarização ilustrado na figura A. Nesse circuito, um resistor RF é adicionado ao terminal de fonte do MOSFET M1, com o objetivo de regular a corrente de polarização. Essa regulação funciona da seguinte forma. Quando uma tensão de polarização, um VG, constante, aplicada ao terminal de porta do transistor, com uma tensão de polarização VG constante aplicada ao terminal de porta do transistor. Caso a corrente ID aumente, a queda de tensão sobre RF também irá aumentar.
resultando então em uma redução da tensão VGS e, consequentemente, na redução da corrente IB. Analogamente, se a corrente ID diminuir, a queda de tensão sobre RF também irá diminuir, fazendo com que VGS aumente, acarretando no aumento de ID. Portanto, a presença do resistor RF no circuito cria um mecanismo de realimentação negativa que tem como objetivo manter a corrente de polarização ID fixa. Escrevendo a equação da malha que relaciona VG, VGS, ambos maiúsculos, e a queda de tensão em RF, obteremos que no caso, o IB é igual a VG sobre RF menos 1 sobre RF que multiplica VGS. Observe que esta equação representa uma reta no gráfico ID por VGS, o qual está ilustrado na figura B. Assim, o ponto de polarização do circuito da figura A é definido pelo ponto do gráfico ID por VGS em que a reta intercepta a curva característica do transistor. No gráfico da figura B, também temos a curva característica do MOSFET obtida com os valores típicos dos parâmetros Kn e VTH. Essa, no caso, é a curva contínua. Juntamente com as curvas características extremas, que seriam obtidas para os piores casos desses mesmos parâmetros do transistor, no caso, as curvas tracejadas. Mas, dessa forma, com a reta, podemos obter a máxima variação ΔID que a corrente de polarização pode exibir em virtude da variação dos parâmetros Kn e VTH do MOSFET. Finalmente, pode-se constatar claramente que uma menor variação ΔID será obtida com o esquema de polarização no caso da figura A. Além da menor sensibilidade aos parâmetros Kn e VTH, o circuito de polarização da figura A permite que o projetista tenha a liberdade de definir a variação delta e D que for mais adequada para o projeto em questão, bastando para isso dimensionar adequadamente os valores da tensão de polarização VG e do resistor RF. Ainda no circuito da figura a tensão de polarização VG no terminal de porta do transistor M1 é estabelecida pelo divisor de tensão resistivo formado por R1 e R2. Com esse esquema, aproveitamos a própria tensão de alimentação VDD para produzir VG, evitando assim a necessidade de uma fonte de tensão adicional para polarizar o circuito. Como a corrente de polarização na porta de um MOSFET é nula, então a tensão de polarização VG estabelecida pelo divisor de tensão não é afetada pelo ponto de operação do transistor. Essa característica permite que o projetista escolha valores de resistência, no caso R1 e R2, elevados o suficiente para tornar desprezível o consumo de potência do divisor de tensão. A seguir será apresentado um exemplo de projeto de polarização usando o circuito da figura A. Vamos lá. Considere que no circuito dessa figura estamos usando o mesmo MOSFET do exemplo anterior, o qual foi construído com os mesmos W igual a 200, L igual a 10, e onde os parâmetros típicos do modelo quadrático desse transistor são Kn igual a 100 e VTH igual a meio. Além disso, considere também que o fabricante do transistor garante uma tolerância de 20% desses dois valores, no caso dos valores de Kn e VTH. Também considera que o circuito em questão vai ser alimentado por uma fonte VDD de 12 volts. Então, o que nós estamos fazendo nesse exemplo é dimensionar os resistores de modo a fazer com que M1 seja polarizado na saturação com uma corrente, no caso uma tensão de dreno de 7 volts.
e uma corrente ID de 1 mA, onde a máxima variação tolerável nesse valor nominal de ID é de apenas 10%. Uma vez determinada a tensão VG, com a qual devemos polarizar o terminal de porta do MOSFET, nosso próximo passo consiste em dimensionar os resistores R1 e R2 do divisor de tensão, de modo a conseguir estabelecer uma tensão de polarização. Como a corrente na porta do MOSFET é nula, a tensão VG é dada por R2 sobre R1 mais R2, que multiplica VDD. Rearranjando essa expressão, podemos escrevê-la como R1 sobre R2 é igual a VDD sobre VG menos 1. Como neste projeto estamos adotando um VDD igual a 12 volts e precisamos estabelecer uma tensão de polarização, no caso VG, igual a 3 volts, então a razão entre as duas resistências do divisor de tensão deve ser R1 sobre R2 igual a 3, com o objetivo de fazer com que o divisor de tensão apresente um baixíssimo consumo de potência.
vamos arbitrar que R1 tem que ser igual a 1 megaohm, que é um valor comercial bastante elevado. Dessa forma, obteremos que o R2 tem que ser igual a 330 quiloohms. Portanto, no caso desse 330, né, é o valor comercial, certo? Portanto, no caso, já determinamos os valores das resistências R1, R2 e RF que garantem uma corrente de polarização igual a 1 mA mais ou menos 10%. Então, para finalizar o projeto de polarização, ainda precisamos dimensionar o resistor RD, de modo a estabelecer um VD igual a 7. Com esse objetivo, precisamos, primeiramente, obter a expressão analítica para a tensão de polarização VDD, e de onde concluímos que o RD ele tem que ser igual a 5 quiloohms. Para implementar esse último resistor, o projetista poderá usar o valor comercial aproximado de 4,7 kΩ, que é mais econômico, ou associar dois resistores de 10 kΩ em paralelo. Finalmente, concluímos que para polarizar M1 com uma tensão de dreno 7 volts e uma corrente de dreno igual a 1 mA mais ou menos 10%, podemos utilizar um R1 igual a 1 megaohm, um R2 igual a 330 kΩ, um RD igual a 4,7 kΩ e um RF igual a 1,5 kΩ. No caso, portanto, se compararmos os resultados até aqui, concluiremos que o circuito de polarização, no caso da figura da direita, contendo o resistor de fonte RF e o divisor de tensão formado por R1 e R2, esse circuito apresentou uma sensibilidade aos parâmetros Kn e VTH muito menor que o circuito de polarização usando a tensão VGS fixa. Por essa razão, o circuito da direita é o mais indicado para polarizar MOSFETs em circuitos discretos. Bom, um outro esquema de polarização que também garante uma baixa sensibilidade da corrente ID em relação aos parâmetros do MOSFET é apresentado aqui, esse slide. Esses dois esquemas são normalmente conhecidos como circuitos autopolarizados. E ambos também fazem uso de uma realimentação negativa para evitar grandes desvios no ponto de polarização do transistor. Para entender como o esquema de realimentação negativa funciona, considere inicialmente o circuito da figura A. Caso a corrente ID desse circuito experimente um aumento no seu valor, as quedas de tensão sobre os resistores RD e RF irão aumentar também, levando a uma diminuição da tensão VGS do MOSFET. No caso, como a corrente de porta é nula, não haverá então a queda de tensão sobre o resistor RG. Consequentemente, essa redução na tensão VGS acarretará na diminuição da corrente ID, trazendo-a de volta ao seu valor original. Esse mecanismo de realimentação negativa também pode ser visualizado analiticamente, ao escrevermos a equação da malha do circuito. Observe que a equação de malha é bastante similar à equação da reta obtida anteriormente para o circuito de polarização com o divisor de tensão. Portanto, a mesma metodologia de projeto adotada no exemplo anterior também pode ser empregada para projetar o circuito de polarização da figura A, nesse caso. Porém, essa bela tarefa vai ser deixada como exercício para os bons alunos. Bom, mas nós também que o resistor RF pode ser omitido do circuito autopolarizado em questão, conforme mostrado na figura B.
Isso pode ser feito porque apenas a queda de tensão sobre o resistor RD já é o suficiente para produzir o efeito de realimentação negativa que garante a baixa sensibilidade da corrente de polarização, ID no caso. Isso pode ser constatado fazendo CRF igual a zero na equação de malha. A desvantagem de se reduzir um grau de liberdade do circuito de polarização e a menor flexibilidade de cálculo que o projetista terá para atender às especificações do projeto. Né? Então, essa é a desvantagem. É importante observar que a corrente de polarização na porta, veja bem, a corrente de polarização na porta de um MOSFET é nula. Qual será, então, a função do resistor RG? Como a queda de tensão sobre ele é igual a zero, por que não substituí-lo por um simples curto-circuito? Realmente, o ponto de polarização do circuito autopolarizado não seria afetado caso o resistor RG fosse substituído por um curto-circuito. Contudo, se nossa intenção for a polarização de um MOSFET para utilizá-lo como amplificador, um curto-circuito entre os terminais de porta e dreno, respectivamente, os nós de entrada e de saída do amplificador, inviabilizaria completamente o efeito de amplificação do circuito. Portanto, em projetos de polarização visando a construção de amplificadores, a presença do resistor RG é indispensável. Bom, vamos falar um pouco da polarização de MOSFET em circuitos integrados. Bom, no projeto de polarização de MOSFET, nesse caso, circuitos integrados, os esquemas apresentados anteriormente apresentam um sério problema. Todos fazem uso intensivo de resistores. Em circuitos integrados, resistores lineares são usualmente construídos usando-se filmes finos de silício policristalino depositados sobre uma camada isolante de óxido de silício. Esses resistores de filmes finos têm suas dimensões geométricas dimensionadas de acordo com as resistências desejadas. Entretanto, para obter resistores da ordem de quiloohms, o tamanho físico dos filmes acaba sendo muito maior que um resistor integrado. Então, com o objetivo de reduzir o tamanho dos circuitos de polarização e, consequentemente, reduzir os custos de fabricação dos chips, os projetistas normalmente utilizam fontes de corrente para polarizar transistores em circuitos integrados. A vantagem é que fontes de corrente são construídas usando-se apenas transistores, os quais ocupam muito menos espaço que um resistor em uma implementação integrada. Essa figura, esse slide, mostra dois exemplos. Além disso, em eletrônica integrada, é perfeitamente possível construir fontes de corrente precisas e confiáveis, o que, por outro lado, não ocorre em circuitos discretos. Nesse ponto, podemos apenas concluir que os circuitos de polarização mostrados anteriormente são mais adequados para os projetos de circuitos discretos, e as fontes de corrente, por outro lado, são utilizadas na polarização de circuitos integrados. Por questões de tempo, esse assunto de circuitos integrados não será abordado em detalhes nesses cursos. Okay? Aqui eu acho importante fazer uma definição de nomenclaturas que a gente acabou não fazendo ainda. Por exemplo, quando eu faço eu me refiro à parcela de polarização DC do circuito, ela é identificada por uma letra maiúscula com o subscrito também maiúsculo, por exemplo, um VGS, da forma como está escrito. Já a parcela de sinal é identificada por uma letra minúscula com o subscrito também minúsculo, como ali, no VGS minúsculo. E agora, a variável que identifica a superposição das parcelas DC, de polarização,
I de sinal é identificada por uma letra minúscula com um subscrito maiúsculo. Bom, dito isso, vamos falar do MOSFET como um elemento amplificador. Tá? Vamos estudar agora os circuitos amplificadores que utilizam esse tipo de transistor como elemento ativo. Um exemplo simples de circuito que pode ser utilizado para obter amplificação a partir de um MOSFET está ilustrado na figura A. Nesse amplificador básico, temos que a tensão entre os terminais de porta e fonte é dada pela superposição de uma parcela de polarização e outra de sinal. O princípio de operação desse amplificador baseia-se no fato de que a corrente de dreno dependerá quase que exclusivamente da tensão VGS quando o transistor estiver operando no modo de saturação. Dessa forma, a corrente no dreno do transistor terá uma função da tensão de sinal aplicada a esse mesmo amplificador. Fazendo essa corrente ID circular através do resistor RD do circuito da figura A, produziremos na saída uma tensão V0 que é a função do sinal de entrada. Portanto, o resistor de dreno RD tem a função de transformar a corrente ID na tensão V0, que é entregue na saída do circuito amplificador. É importante lembrar que essa relação entre ID e VGS só será verdadeira se o MOSFET estiver operando no modo de saturação. Para isso, foi introduzida a fonte de polarização VDD, cuja tensão deve ser escolhida de modo que a condição VDS maior ou igual a VGS menos VTH seja satisfeita mesmo com a queda de tensão sobre o resistor RD provocado pela corrente ID. Então, a fim de que o sinal na saída preserve a forma de onda do sinal de entrada, seria desejável que a relação entre V0 e VGS fosse linear. Contudo, na tensão de saída, temos uma função não linear do sinal de entrada, em virtude do modelo quadrático do MOSFET. A fim de mitigar esse problema, a tensão de polarização VGS foi introduzida no circuito da figura A para fazer com que o MOSFET processe o sinal de entrada, no caso VGS minúsculo, na porção de sua curva característica que se aproxima bastante de uma função linear. Essa situação está ilustrada na figura B. Analiticamente, se expandirmos a expressão de ID, temos que a corrente de dreno é composta por uma parcela constante, que depende exclusivamente da tensão de polarização, e, além disso, a corrente D também é constituída por uma parcela que depende linearmente da tensão do sinal de entrada. E, por fim, temos também uma parcela que depende quadraticamente do sinal de entrada. Bom, assim concluímos que o amplificador da figura A apresentará um desempenho razoavelmente linear se o sinal de entrada for suficientemente pequeno, de modo a fazer com que a parcela quadrática seja desprezível em comparação com a parcela linear. Concluímos, então, que o comportamento aproximadamente linear do amplificador será assegurado se o sinal de entrada apresentar um módulo de VGS muito menor que 2 vezes VGS menos VTH. Essa expressão condicionante é conhecida como condição de pequenos sinais para amplificadores construídos com MOSFET como elemento ativo. Assim, para que o amplificador exiba um comportamento aproximadamente linear, sem distorcer o sinal de entrada, é absolutamente necessário que essa condição seja satisfeita. Bom, então, considerando que a condição de pequenos sinais é satisfeita,
podemos reduzir a equação de ED e, consequentemente, a tensão na saída do amplificador será conforme a equação de V0, onde o VD é igual a VDD menos RD e D. Essa tensão VD é a tensão de polarização DC no terminal de dreno, a qual seria obtida caso apenas as fontes de polarização VDD e VGF fossem aplicadas ao circuito da figura anterior. Assim, se considerarmos apenas as parcelas de sinal da entrada e da saída, concluímos que o ganho de tensão proporcionado pelo amplificador será conforme a equação de AV, nesse caso. Nessa expressão de AV, nós temos que o AV ele é um valor negativo, indicando que o sinal na saída V0 estará invertido em comparação com a entrada. Essa situação ela é ilustrada na figura atual. A análise apresentada até aqui cumpriu o propósito de mostrar como o MOSFET pode ser empregado na construção de um amplificador razoavelmente linear, permitindo-nos ainda estimar o seu ganho de tensão. Entretanto, esse procedimento matemático não é conveniente para realizarmos a análise e o projeto de circuitos amplificadores mais complexos. Assim, com o objetivo de simplificar nossos cálculos, vamos obter na sequência um modelo linearizado para o MOSFET, que é bastante adequado para a análise de circuitos amplificadores. Pois bem, o modelo de pequenos sinais do MOSFET de canal N ele é bastante conveniente para substituir os transistores nos circuitos. Assim, poderemos facilmente calcular os parâmetros de desempenho do circuito, como o ganho e as impedâncias de entrada e de saída, fazendo uso das conhecidas técnicas de análise de circuitos lineares. Para obtermos um modelo linear capaz de descrever o comportamento do MOSFET para pequenos sinais, precisamos aproximar a curva quadrática do transistor por uma reta tangente no ponto de polarização DC, conforme ilustrado na figura. A equação dessa reta tangente poderá ser obtida truncando-se a série de Taylor da curva ID por VGF em torno do ponto de polarização. Assim, podemos obter a reta tangente que representa um modelo linearizado do MOSFET para pequenos sinais. E lembrando da expressão para a corrente de polarização do MOSFET e definindo a transcondutância de pequenos sinais GM, podemos reescrever a expressão de ID como um ID é igual a um ID maiúsculo mais um GM vezes VGS. Portanto, ao aproximarmos o comportamento físico do MOSFET por um modelo linearizado válido para pequenos sinais, a corrente de dreno passa a ser dada pela superposição de uma parcela ID, resultante da aplicação das fontes de polarização, e uma parcela de sinal, que é o D minúsculo igual a GM, que multiplica VGS minúsculo, que depende, nesse último caso, linearmente da tensão de entrada. Dessa forma, também poderemos usar o princípio da superposição em circuitos elétricos para realizar separadamente as análises de polarização e de sinais dos circuitos amplificadores como MOSFET, o que facilita bastante o trabalho de cálculo. Uma observação é que, a partir da corrente de polarização em um MOSFET, operando no modo de saturação, podemos obter uma forma alternativa para o cálculo da transcondutância GM. A partir dessa expressão, concluímos que a transcondutância GM do MOSFET é proporcional à raiz quadrada da corrente de polarização do transistor, no caso ID. Dessa forma, para dobrarmos a transcondutância, deveremos quadruplicar a corrente de polarização.
Essa é uma desvantagem do MOSFET em comparação com o transistor bipolar, pois a transcondutância desse último é diretamente proporcional à corrente de polarização. Bom, para realizar a análise de um amplificador com MOSFET com respeito apenas à esfera de pequenos sinais, empregamos um modelo linearizado equivalente para substituir o transistor no circuito. Esse modelo equivalente, ilustrado na figura da parte de cima do slide, deve possuir os mesmos três terminais do MOSFET, o dreno, a porta e a fonte, e também deve satisfazer a equação de D obtida anteriormente. Além disso, o modelo também deve apresentar uma corrente de porta, um IG, igual a zero. Na figura da parte de baixo do slide, são apresentados dois modelos equivalentes que podem ser empregados para descrever o comportamento do MOSFET. No caso, na análise de pequenos sinais, em circuitos amplificadores. O circuito ilustrado na figura A é conhecido como modelo π. Repito, modelo π, em virtude de seu formato lembrar a letra grega π de cabeça para baixo. Nesse modelo, o terminal de porta está em aberto para garantir que G seja igual a zero, e a corrente de dreno é produzida por uma fonte de corrente controlada pela tensão VGS minúscula. Na figura B é apresentado o modelo P, cuja denominação se deve à sua semelhança à letra P deitada. Nesse modelo, a fonte de corrente controlada por tensão VGS foi mantida para produzir a parcela de pequenos sinais da corrente de dreno. Além disso, a resistência 1 sobre Gm foi incluída no circuito para fazer com que a corrente do terminal de fonte seja Gm vezes VGS, que é igual a esse IF. Consequentemente, teremos que o IG minúsculo vai ser igual a um ID minúsculo menos um IF minúsculo. E isso tem que ser igual a zero, tornando esse circuito totalmente equivalente ao modelo π da figura A. Observação é que, embora qualquer um dos modelos possa ser utilizado para descrever o comportamento do MOSFET, o modelo π, que está na figura A, é usualmente o mais adotado das análises de amplificadores em virtude da sua simplicidade. Uma vez estabelecida a modelagem do MOSFET para pequenos sinais, a análise de circuitos amplificadores poderá ser realizada através da superposição dos efeitos de polarização e de sinais. Esse procedimento está ilustrado na figura, onde usou-se como exemplo o amplificador básico. Nesse circuito, a análise de polarização é realizada zerando-se a fonte de sinal, no caso VGS minúsculo, e aplicando-se apenas as fontes de polarização VDD e VGS. Através da análise DC, calculamos a corrente de polarização no MOSFET e obtemos o valor da transcondutância associada a esse ponto de operação. Após o cálculo da polarização, procedemos à análise de pequenos sinais, onde o sinal VGS é aplicado ao circuito e as fontes de polarização VDD e VGS são zeradas. Além disso, a análise é realizada substituindo-se o MOSFET pelo seu modelo de pequenos sinais. Na figura, o modelo π foi o escolhido para modelar o comportamento do transistor como amplificador. Nesse circuito, a parcela de pequenos sinais da tensão na saída é dada pela equação de V0 e, consequentemente, o ganho de tensão do amplificador será um AV igual a menos Gm, que multiplica RD, ou seja, diretamente proporcional à transcondutância. Aqui vamos falar sobre a inclusão de efeitos de segunda ordem no modelo de pequenos sinais do MOSFET. Nesse ponto, é importante atentar
para o fato de que os modelos de pequenos sinais deduzidos para o MOSFET não levam em consideração os efeitos físicos de segunda ordem, como o efeito de modulação do comprimento de canal e o efeito de corpo. Nos casos específicos em que esses efeitos têm impacto sobre o desempenho do amplificador, adotar os modelos até agora estudados nas análises de pequenos sinais acarretará em resultados teóricos que não estarão de acordo com o comportamento que será observado em um circuito real. Consequentemente, nos circuitos em que o efeito de modulação do comprimento de canal influencia significativamente os resultados, a corrente de dreno deverá ser calculada conforme a equação de ID. No caso, onde esse lambda é igual a 1 sobre VA, e o VA é a tensão de Early, definida anteriormente. Caso o efeito de corpo também seja significativo, devemos considerar que a tensão de limiar VTH será uma função da tensão VBF, conforme a equação. Assim, no caso, a equação de VTH, né? Assim, com o objetivo de se obter um modelo de pequenos sinais para o MOSFET que leve em consideração esses dois efeitos de segunda ordem, devemos obter uma aproximação linear da expressão de ID, e essa aproximação também pode ser realizada a partir da série de Taylor, truncada nos termos de primeira ordem. Onde, olhando essa equação da série de Taylor, o Q é o ponto de polarização do MOSFET, o ponto quiescente, né? Então, nessa série de Taylor truncada, nós temos que temos ID no ponto Q, né, que corresponde à corrente de polarização do MOSFET, conhecido. E, além disso, também podemos definir uma nova expressão para a transcondutância do MOSFET, onde os efeitos de segunda ordem são contabilizados. Essa expressão mais geral é dada pela equação de GM, nesse gráfico, nesse slide. Desculpa. E, além disso, temos que o ΔID, ΔVDS, no ponto Q, vai ser igual a ID que multiplica o lambda. E, finalmente, para concluir a série de Taylor, no caso truncada, precisamos definir a transcondutância de efeito de corpo, que está logo lá embaixo. Assim, podemos expressar a série truncada de Taylor por essa equação de ID que está nesse slide, onde novamente podemos verificar a superposição de uma parcela de polarização constante e uma parcela de sinal, que por sua vez depende linearmente das tensões aplicadas ao MOSFET. Para realizar eletricamente a expressão para a parcela de sinal, usamos o circuito apresentado na figura A, onde as três componentes de ID são produzidas pela associação em paralelo de fontes de corrente controladas pelas tensões VGS, VDS e VBS. Dessa forma, a lei das correntes de Kirchhoff se encarrega de produzir as correntes de dreno total, que é igual à soma dessas três parcelas. Observe que o modelo da figura A, nesse modelo, o terminal de corpo B do MOSFET está isolado dos demais terminais. Esse isolamento é necessário porque durante a operação do transistor não haverá circulação de corrente elétrica entre o corpo e os demais terminais. Isso acontece porque as junções PN formadas pelas regiões de dreno-corpo e fonte-corpo estarão sempre reversamente polarizadas, e o terminal de porta estará isolado do corpo pela camada de óxido de silício. Finalmente, o modelo linearizado da figura A pode ser bastante simplificado se levarmos em consideração que a fonte de corrente
lambda, que multiplica ID, que multiplica VDS, está sendo controlada pela tensão aplicada a ela mesma. Nesse caso, podemos considerar que essa fonte de corrente apresenta um comportamento equivalente ao de resistor, cuja resistência é dada por R0. Assim, dessa forma, se substituirmos essa fonte controlada por um resistor equivalente, obteremos um modelo de pequenos sinais da figura B. Esse resultado nos mostra, mais uma vez, que o efeito de modulação do comprimento de canal é o responsável por fazer com que o MOSFET apresente uma impedância de saída finita e, portanto, não funcione como uma fonte de corrente ideal. Assim, sempre que os efeitos de corpo e de modulação do comprimento do canal apresentarem um impacto significativo no desempenho de circuitos amplificadores como MOSFET, a análise de tais circuitos deverá ser realizada com o modelo da figura B, ao invés do modelo apresentado anteriormente. E, por enquanto, é isso. Obrigado, um abraço.